Olá, alunos! Vamos concluir o conteúdo do capítulo 2, tá? Do módulo 1, que é porcentagem. E aí, através de exemplos, vamos ver como calcular acréscimo e desconto. Coloquei algumas imagens de exemplos onde podemos encontrar a porcentagem, né? Descontinho aqui, outro ali, né? Uma liquidação, quem que não gosta? E aí, geralmente, quando você faz uma compra, faz o pagamento à vista, o que que a loja oferece para você? Oferece um desconto, né? Você comprar à vista, você vai ter 10% de desconto, 20% de desconto. Mas aí, se você estiver apertado e quer fazer a compra a prazo, né? Que é aquela que você paga prestações. Então, algumas lojas, dependendo da quantidade de parcelas, geralmente colocam um acréscimo, aumenta o valor do produto final, né? Então, vamos calcular esses valores, tá bom? Esse desconto, calcular a porcentagem. E aí, vamos ver alguns exemplos. Podemos explicar a porcentagem em poucas palavras, dizendo apenas o seguinte: porcentagem é uma fração com denominador 100. Quando falamos x% de alguma coisa, por exemplo, 10%, 5%, 12%, então eu posso falar em relação à turma de vocês, o sétimo ano. Então, 60% da turma são de meninas, tá bom? Então, x% de alguma coisa. Estamos, na verdade, calculando o quê? Esse alguma coisa, tá? Vezes a minha fração, tá bom? Falei aqui, ó, fração com denominador 100. Então, eu vou fazer uma multiplicação de um número por uma fração. E aí, multiplicação de fração foi o nosso último conteúdo, um dos últimos, né? Conteúdo em sala de aula. Então, vamos lá. Mas antes, vamos converter, né? Essas porcentagens para fração e números decimais. Então, lembra de inteiro? Né? No início lá de fração, né? Do exemplo da pizza, que eu pego, divido em partes iguais. Então, a pizza inteira, né? Eu tenho lá 100%, e aí eu pego algumas, né, como alguns pedaços, eu estou retirando uma parte, por isso que a gente representa fração, tá? Que é uma parte de um inteiro. Então, aqui na porcentagem, o inteiro é sempre 100%. E aí, nós temos aqui alguns exemplos, tá? 5%, 40%, 80%, 100%. Então, esse 5% é o mesmo que 5 centésimos, tá? Ou, como vocês gostam de falar, 5 sobre 100. E aqui é a forma decimal. 40%, 40 sobre 100. 80%, 80 sobre 100. E assim por diante, tá? 100% é o nosso inteiro. Vamos lá calcular, né? 20% de 500. Temos exercícios no livro que no final da aula serão repassados, colocados no sistema, anexados, para calcular apenas a porcentagem, tá bom? Então, aqui, 20% de 500. Lembrando, 20% é o mesmo que 20 sobre 100, tudo bem? E aí, a gente faz uma multiplicação, que é a porcentagem, tá? Vezes alguma coisa, lembra? Então, eu vou fazer a multiplicação. E aí, multiplicação de fração, todo mundo já sabe. Posso primeiro multiplicar, depois dividir, ou primeiro dividir, depois multiplicar. Fiquem à vontade, cada um tem a sua forma de calcular. Então, vamos lá. Tenho aqui 20% de 500. Então, eu pego 20 vezes o 500, depois divido por 100. Ou eu posso, por exemplo, pegar o 500, dividir por 100 e depois multiplicar por 20. Tanto faz, mesma coisa. E aí, eu fazendo a continha, eu vou ter o resultado 100. Então, 20% de 500 é igual a 100. Uma dica. Nos problemas de porcentagem, o de ou sobre corresponde matematicamente à multiplicação, tá bom? Vamos ver outro exemplo.
De um grupo de 20 pessoas, 60% são crianças. Qual é o número de crianças? Então, eu vou calcular 60% de 20. Observe, professora, que você está usando ponto e no exemplo passado você usou, no exemplo anterior você usou um X. Lembra que nas aulas eu sempre falei que vamos trocar esse X pelo pontinho, tá bom? Foi isso que eu fiz aqui. Então, eu tenho 60% de 20. Então, eu vou pegar essa fração e multiplicar pelo meu número. E aí, aqui eu fiz a multiplicação primeiro, depois dividi. Meu resultado, 12. E aí, portanto, 12 crianças. Né? Ou seja, 60% de 20 é igual a 12. Acréscimos e descontos. Acréscimos e descontos, eu vou calcular a minha porcentagem, tá? Então, eu vou calcular X% de alguma coisa e aí vou analisar o contexto. Se eu vou fazer um acréscimo, tá bom? Ou se eu vou ter um desconto. Vamos ver o exemplo. Uma loja de carros anuncia a seguinte promoção. Carro usado a 14.500. Porém, se o pagamento for à vista, a loja concederá um desconto de 6%. Quanto um comprador pagará se comprar à vista? Então, eu não estou perguntando qual o valor do desconto. Eu quero saber quanto que eu vou pagar lá no final. Quanto é que esse carro vai custar. Só que para eu saber isso, eu vou ter que calcular, sim, 6% de 14.500. Aí, como é que eu calculo? O que é 6%? É 6 sobre 100. E aqui eu tenho um valor. Lembra? 6% de alguma coisa, tá bom? E aí, aqui, ó, coloquei, armei aqui. Eu fiz, nesse caso, logo a simplificação, tá? Dividi logo aqui, ficando 145 vezes 6. E aí, 870. Então, 6% de 14.500 é igual a 870. Só que não é isso que ele quer. Se eu for comprar esse carro, eu vou receber um desconto. Então, vai ser descontado esse valor. Então, eu não vou pagar os 14.500. Tá? Então, para eu saber o valor que eu vou pagar, o que eu faço? Uma subtração. Então, eu pego o valor do carro e vou subtrair do valor do meu desconto. E aí, eu vou ter o valor final. E aí, portanto, o valor pago à vista será de R$ 13.630. Tenho esse mesmo exemplo, só que com um contexto diferente. Ó, loja, né, anuncia a seguinte promoção. Carro usado à vista por 14.500. Porém, se o pagamento feito a prazo em prestações, a loja acrescentará, ou seja, vai ter um aumento de 6%. E aí eu pergunto, quanto o comprador pagará se comprar a prazo? Né? Então, vamos lá. Mesmas informações, só que o contexto diferente. Então, a primeira coisa é eu calcular 6% de 14.500. Então, observem, o mesmo cálculo que eu fiz na questão anterior. Né? Aí, voltando, ó, X% de alguma coisa, né? Quero 6%, é 6 sobre 100 de alguma coisa. Então, aqui o mesmo cálculo, mesmo resultado. Só que o que a questão está falando, né? Que vai ter um acréscimo, um aumento. Então, eu não vou pagar 14.500, eu vou pagar mais. Então, se eu vou pagar mais, eu vou fazer o quê? Uma soma. Então, eu pego o valor do carro e vou somar com o meu acréscimo. E aí, eu tenho o meu valor, né, do carro final se eu comprar a prazo. Tudo bem? Então, é isso. Sempre você tem que analisar, calcular a porcentagem
e analisar o contexto. E aí, vamos praticar? Vou deixar a atividade anexada no sistema.